Continue nesse ambiente, porque Ele é bom. Ele é bom. Em todo tempo, apesar de qualquer circunstância, nada fugiu do seu controle, meu irmão. Nada. Nada fugiu. Deus não foi pego de surpresa por nenhuma circunstância, nem no mundo, nem na sua vida. Ele tem tudo sob controle. E o melhor, Ele é bom. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Aleluia! Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pode sentar. Me chamo Alexandra aí. Vim para estar com vocês por esse tempo. E assim, tem sido maravilhoso cada domingo estar com vocês aqui. Sabe, é um prazer muito grande servir a Igreja de Deus, estar em comunhão. E vocês são uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós estamos hoje na nossa aula demonstrativa do Rema. O Rema, ela é uma escola interdenominacional. É um centro de treinamento bíblico. É diferente, irmãos, assim, e foi uma coisa que quando me chamaram, quando apareceu para mim o convite para fazer o Rema, que assim, eu pensava, não, é mais um curso teológico. Pensava dessa forma, não algo teórico para você aprender. Não sei se, já participei de tantos, mas mais um. Mas é como o nome diz, Centro de Treinamento Bíblico. E quando você fala de centro de treinamento, não é uma coisa assim teológica, filosófica, para você ficar cogitando, não. É você aprender e praticar. E eu posso fazer coro, irmãos, com muitos outros que já participaram, já fizeram essa escola, e dizer, tem alguém aqui, quem já fez aqui o Rema? Levanta a mão. Tem uma ótima oportunidade de muita gente fazer, amém? E eu faço coro com a maioria dessas pessoas, ou praticamente todos, que dizem assim, o Rema mudou minha vida. Eu posso dizer isso, o Rema, ele mudou a minha vida. Quando eu conheci o Rema, eu já tinha uma caminhada no Evangelho, já conhecia em relativo à palavra, mas, sabe, muitos sofismas, muitas coisas que a gente aprendia assim, de forma errada, por cultura evangélica mesmo. E de repente, os olhos foram abertos, por quê? É a palavra. Não é a cultura, não é a filosofia, é a palavra. É centro de treinamento em relação à palavra. Então você vai aprender a palavra e praticar a palavra. Amém? Então o que é que a gente vai tocar hoje? A gente vai dar uma pincelada em uma matéria que se chama escatologia. É uma das matérias do Rema, E assim, eu acho maravilhoso, assim, a matéria escatologia, escatos fala de último, logia fala de estudo, para não ficar uma coisa tão teórica, tão distante, Escatologia nada mais é do que o estudo das últimas coisas, certo? É, digamos, a conclusão do projeto. Deus traçou todo um plano da sua eternidade de salvação para o homem, e quando chega nessa parte, ele está falando do final da história, de como é a conclusão. Existe um princípio, um meio e um fim. Amém? Então a gente vai ler um texto que está em Isaías 46, de 9 e 10. Vou colocar? Amém? Todos acharam? Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos das coisas passadas e desde a antiguidade, que eu sou Deus e que não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, porque anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei
toda a minha vontade. Deus coloca isso muito claro, ali usando o profeta Isaías, onde assim, a gente precisa entender um dos atributos de Deus. Né? A gente sabe que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Onipresente, ele está em todo lugar. Onipotente, ele tem todo o poder. E onisciente, ele tem todo o conhecimento. Imagine isso, irmãos, em relação ao tempo, certo? A gente imagina, por exemplo, se a gente traçasse uma linha aqui. É como, até em física, a gente trata a função tempo sempre como uma linha, né? Ela é linear. Para a gente é sempre assim, vai do passado para o futuro. Não é isso? Agora imagine assim que Deus, ele criou essa linha. Ele está acima dessa linha. E ele pode acessar ou pode estar em todos os momentos dessa linha. Amém? Então Deus já esteve no seu passado, ele está no seu presente e ele já visitou o seu futuro. Amém? Em que isso é importante? É basicamente, meus irmãos, o que trata a importância da gente conhecer a escatologia. Imagine, por exemplo, que dentro daquilo que a gente viu, Deus conhece o meu futuro, assim como eu conheço o meu passado. Amém? Então, se eu dissesse, pastor Thomas, o senhor passou sua infância na Bahia, o senhor vai acreditar? Porque não foi lá, né? Seu passado, a sua infância foi em outro lugar. Ah, mas como é que você sabe? Porque eu estive lá. Eu tenho lembranças de lá. Amém? Então isso forma um forte laço de identidade, certo? Eu estive lá. Eu sei como é que foi. Eu vivi isso. Sabe, à medida que a gente tem essa certeza de que Deus está nesse futuro, e começamos a conhecer esse futuro para nós, começamos a tomar posse desse futuro que está declarado desde a eternidade para nós. Não há como, irmãos, a gente não ter esse forte vínculo de identidade. Porque a humanidade sempre tropeçou e sempre vive essas questões assim, que é normal no cotidiano, de onde é que eu era, né? Não, de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou. Vocês já ouviram essas perguntas? Já, né? As perguntas mais antigas da espécie humana é essa, de onde é que eu vim? Meu irmão, quando você tem esse laço com a profecia, com aquilo que Deus já traçou para você, não, eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Amém? Isso faz com que eu perca o medo. Sabe uma coisa que congela muitos crentes hoje? Medo. Imagine como seria para aquele povo, né, da primeira igreja, da igreja perseguida, se eles não tivessem essa certeza. Você já imaginou isso? Você encarar um leão, você encarar uma fogueira, sem ter essa certeza viva em seu coração, essa esperança, a ditosa esperança de que, olha, eu sei para onde eu vou. Então isso era tão forte que Paulo, ele falava, olha, tenho para mim que as aflições do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que está revelada. Amém? Isso nos faz pensar que em 1 Coríntios ali, né, no capítulo 15, é o capítulo da ressurreição. Paulo vem narrando ali muito sobre isso, depois os irmãos leiam em casa, né, com calma, porque assim, se a gente for tratar muitos textos em profundidade aqui, a gente não vai conseguir nem começar, porque é uma matéria, irmãos, que ela é assim, em 2 semanas, não é isso? São 2 semanas de aula, onde você vai ter, né, esgotando ali livros de Daniel, né, todo o livro de Daniel é colocado ali em estudo, você vai ter os livros de Apocalipse, de Mateus, em muito conteúdo. Amém?
maravilhoso. Cada aula é uma descoberta. Eu convido mesmo vocês a se prenderem nisso. Mas ele fala ali, voltando, em 1 Coríntios 15, né, se nós pensarmos em Deus, ele começa a falar da esperança de salvação. Que realmente há uma ressurreição a viver. Ei, sua vida não acaba aqui. Ele começa a falar para a igreja. Olha, isso aqui não é o fim. Por melhor que você esteja vivendo. Veja, irmãos, Deus não tem problema em você viver prosperidade. Você pode viver toda a prosperidade aqui. Amém? Deus não tem problema que você tenha saúde. Pelo contrário, Ele morreu por isso também. Para que você goze uma perfeita saúde, para que sua família fique bem. Mas, irmãos, não adianta, né, a gente pensar em Deus só porque a família também está bem, porque as contas estão pagas, porque eu estou com saúde. Paulo diz, rapaz, se a gente pensar em Deus só para essa vida, ele fala isso, olha, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então entenda que a sua consciência você não é trazido à consciência pelo Espírito para viver apenas aqui. Aqui é uma passagem. Agora, irmão, tudo aquilo que você fizer aqui vai ecoar lá. Vai ecoar na eternidade. Amém? Porque Deus é um bom pagador. Deus é um bom recompensador. Então, se você disser, e Paulo fala isso, olha, Deus não é injusto para tornar em vão o trabalho de suas mãos. Então, tudo aquilo que você faz por amor a Ele, por amor à sua palavra, por amor àquilo, à salvação que você recebeu, de maneira nenhuma você vai ficar sem o seu galardão, sem a sua recompensa. Então, quando a gente estuda essas coisas, né, a respeito dos finais dos tempos, das coisas, a gente toma consciência disso. Olha, o meu trabalho hoje, ele não é vão, Senhor. A minha posição de me santificar, de me separar, ela não é vã. Tem algumas coisas que estão me incomodando hoje, que estão tentando me embaraçar, mas eu creio que isso não é nada em relação à glória que vai ser manifestada. Irmão, você já pensou quantas guerras foram travadas por recurso nesse mundo? Né? Civilizações inteiras entrando em colapso por conflito, por ouro, por exemplo. Né? Por um recurso assim, todo mundo atrás de riquezas ali, você vê nações se engalfinhando através disso, e Deus chega e diz para você, olha, você vai andar em ruas de ouro. Você vai pisar em cima disso. Meu irmão, isso é glorioso demais. Sabe, as promessas que tem para mim e para a sua vida, elas são as maiores. Amém? Tendo dito isso, vamos começar. Não é que a gente sempre procura ter, quando a gente estuda a palavra do Senhor, a gente sempre procura se deter à palavra, à Bíblia, ao sentido literal. Amém? Existiu durante muito tempo, né, uma interpretação chamada alegórica, que as pessoas, assim, isso surgiu lá com Orígenes, Agostinho, lá no início da igreja, e eles tentavam fazer o quê? Eles tentavam conciliar, né, aquilo que eles não entendiam da profecia, eles tentavam conciliar com a filosofia, com os ensinamentos, né, gregos da época. E, meu irmão, isso foi muito danoso para a igreja, sabe? Veio a reforma, né? Isso aí foi palco de grandes interpretações errôneas. Uma delas, por exemplo, é que começou a se vender o céu. Outras vezes se pensava que obras iam salvar, está entendendo? E a Bíblia falando claramente que a salvação é pela fé em Jesus.
Você está entendendo? Quando a gente se afasta da literalidade, sabe, da palavra, então fica muito complicado. Então, quando a Bíblia diz que o peixe engoliu Jonas, o peixe engoliu Jonas. Não foi uma figura, não foi uma história, não. O peixe engoliu Jonas. Se dissesse que Jonas engoliu o peixe, então Jonas tinha engolido o peixe. E eu ia acreditar que Jonas engoliu o peixe. Amém? Porque eu creio, irmãos, é a palavra da base nisso, de que Deus ele diz exatamente o que ele quer dizer. Sabe, a gente não serve a um Deus que ele quer falar de limão e mostra para você um abacate. Não existe isso. Está entendendo? Então a Bíblia, ela é clara quando ela fala em cima do que ela está dizendo. Existem sim, né, interpretações figuradas, que são quando Deus usa uma figura, tipo assim, quando fala que endureceu o coração. É claro que não está se referindo ao coração físico, músculo, mas fala de você desconsiderar aquilo que Deus está falando. Amém? Ou quando ele fala, né, de uma figura simbólica. Deus chegou, por exemplo, para Jeremias e disse: Jeremias, o que é que você vê? Quando eu estava chamando ele para o ministério de profeta, Jeremias chegou e falou: olha, Senhor, eu vejo um galho como amendoeira. E ele falou: viste bem, porque eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus usou o símbolo de uma árvore para falar com ele. Mas o que é que tinha a ver? A amendoeira, irmão, só para abrir um parêntese aqui, era uma das plantas que viravam, né? Naquela época a gente não tinha um calendário tão perfeito, não tinha um controle assim de clima tão preciso como tem hoje, e a virada das estações era acompanhado do olhar em relação ao campo, as coisas mesmo. E uma das árvores que eles sempre olhavam do outono, né, que virava para o inverno, era justamente a amendoeira. A amendoeira começava do outono e ia virar o inverno, ela começava a florescer. Opa, virou a estação. E Deus levantou Jeremias justamente nessa virada de estação. Ele saiu de uma estação de um reino, né, para uma estação onde eles iriam sofrer o juízo, né, diante das escolhas que eles haviam feito. Amém? Então, mesmo em figuras assim, a gente sempre procura manter sempre a linha literal, mesmo em interpretações figuradas ou simbólicas, né? A linha alegórica, irmãos, realmente ela não dá muito futuro, né? Então, assim, a gente vê muita bobagem hoje na internet e diz, olha, os Estados Unidos não sei o quê, a Europa não sei o quê, e fala da marca da besta. Irmão, surgiu a marca da besta e é o código de barra, e não sei o quê, e é o chip. Irmão, isso é bobagem. Amém? Só adiantando um pouquinho aqui, dando um spoiler, o sistema de marcação da besta ele só vai acontecer na tribulação. A Bíblia é bem clara com isso, ele só vai acontecer no período da tribulação. E a igreja vai viver isso. Muita gente às vezes pensa erroneamente e começa a acreditar nisso, mas a palavra não dá base para isso. Amém? A palavra fala que nós não estamos destinados para a ira. E a tribulação é um tempo de ira. Deus, ele é o mesmo, irmão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre cuidou do seu povo. No passado, por exemplo, a gente vê isso claramente. O povo de Israel estava lá, debaixo do Egito e tal. Aí teve aquelas pragas. A Bíblia é bem clara. Olha, rã. Teve a praga da rã e tal. Diz assim, olha, ele fez separação de Deus entre o povo de Israel e os egípcios. Então estava lá as rãs em cima das amassadeiras, das camas e tal. Mas o povo de Deus estava preservado. A mesma coisa acontece hoje. Nós vivemos em tempos angustiosos, sim. Sabe? Mas enquanto a rã está lá nas amassadeiras, nas camas, quer dizer, o divórcio comendo solto, o pessoal traindo, sendo traído, sabe? Família se desfazendo. Deus tem preservado um povo. Amém?
E é essa que é a nossa esperança. Sabe, quando a gente fala de escatologia, o que é que muita gente fica com medo? Ai, meu Deus, eu não vou ler Apocalipse. Aí lê um capítulo e diz, misericórdia, misericórdia, viu uma besta se levantando e 10 chifres. Então, meu Deus do céu. Aí começa a ver, e veio um anjo e colocou e derramou a taça da ira e disse, ai, misericórdia. Sabe, são palavras de juízo, sim. Mas não é, há uma separação. Há uma separação clara. Deixa eu pegar um texto aqui que fala, pega 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Só para os irmãos terem assim, bem... Aqui, ó. Paulo falando a Coríntios. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então nós vemos 3 tipos de povos sendo citados. Amém? Nós temos os judeus. Quem são os judeus? Quem é o povo judeu? São os descendentes de Abraão. Né? Deus sempre traçou um plano, e esse plano foi progressivo. Ele foi mostrando a vontade dele ao longo do tempo. Primeiro ele falou com Adão, depois Adão caiu, Deus deu outra chance, outra aliança. Aí os filhos de Adão erraram, aí veio o dilúvio, Deus chamou Noé, outra aliança. Aí depois ali, a descendência de Noé criou Babel, desobedeceu, outra aliança. Percebe, irmãos? Sempre que vinha uma aliança, Deus dava uma condição nova para o povo, eles conheciam um pouco mais, e Deus dava subterfúgios para que eles experimentassem mais. Sabe, Deus cobrava alguma coisa, olha, faça isso, faça aquilo, quer dizer que era uma linha de obediência. Não porque Deus desejasse reprovar ou executar juízo, não, mas era uma oportunidade para seguir em comunhão com Ele, porque o desejo de Deus sempre foi comunhão com o homem. E repetidamente o homem caiu. Repetidamente ele falhou em todas as alianças. E chegou a um ponto que disse, olha, né, na plenitude dos tempos ele disse, olha, faz o seguinte, você agora não vai fazer nada, você vai crer. Ele jogou todas aquilo que era nosso de peso, de fardo. Ele disse, olha, você coloca agora tudo isso em Jesus. E é o tempo que a gente vive hoje. Onde nós recebemos essa salvação, não por sacrifício, não cumprindo leis, mas a gente recebe ela pela fé. Agora, uma vez, irmãos, não sejamos irresponsáveis em achar que a fé é o sacrifício, né, é pela graça, mas foi de graça. Não foi de graça não, foi muito caro. Amém? Custou só o sacrifício do Filho de Deus. E uma vez que a gente é tocado por essa graça, não tem como a gente viver do mesmo jeito. Assim como uma vez que a gente conhece esse Deus e conhece essa esperança, não tem como ser transformado por isso. Meu irmão, quando você vislumbra a eternidade, quando você tem uma experiência com Deus e Ele abre uma janelinha que você pode enxergar, sabe, porque nós não temos capacidade hoje, física, intelectual, para poder assimilar tudo aquilo que está reservado para a gente. A palavra diz isso, nem olho viu, nem subiu ao coração, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Então, assim, é algo tão grande que a gente não consegue. Está acima da nossa capacidade. Amém? Mas quando Ele abre uma janelinha para você ter um vislumbre disso, você não quer mais nada. Você não tem pacto mais com nada nessa vida. Nada consegue te deter, porque os seus olhos agora estão em outro lugar. A Bíblia diz que onde está o tesouro, o coração do homem, ali está o seu tesouro. Aí você enxerga aquilo, você começa a amar esse Deus acima de tudo, porque não tem como ser contagiado por esse amor que a despeito da sua condição,
sendo você mal, sendo você errado, sendo você como for, Ele veio ao seu encontro, mudou a sua vida e te chama agora para te dar uma recompensa muito maior, irmão, do que qualquer coisa que você pudesse dar em troca. É impagável. Isso é graça. E Ele dá esses 3 tipos, né? Então, quando Ele começa a falar nas profecias, Ele sempre vai estar citando esses 3 povos. Então a gente vê, por exemplo, pega a última imagem, por favor. Coloca ali. Quando Deus começa a falar à igreja, Ele começa a falar claramente à igreja, irmãos, no Novo Testamento. Veja que no Antigo Testamento há vislumbres da igreja. Ele chega, por exemplo, para Abraão, quando ele faz a promessa para Abraão, ele chega no finalzinho da promessa e diz o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer, ia começar na casa dele, na genealogia dele, mas alcançaria todas as famílias da terra. Amém? Então sempre tem assim, eles não conseguiam vislumbrar isso. Sabe, a primeira vez, quando eu imagino o nó que foi na cabeça dos discípulos, quando aquela roda lá, aquela roda de discípulos ali em volta de Jesus, e Jesus chega e diz assim, rapaz, vem cá, quem é? O que é que eles estão falando a respeito de mim? E aí um começa, né? Olha, está dizendo que você é um dos profetas. Não, está dizendo que você é Elias. E começa cada um a responder, e ele chega a um ponto, para a conversa e diz, olha, e vocês? Os irmãos conhecem bem essa passagem. Quem dizes que eu sou? E Pedro, pela revelação do Espírito, ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, olha, você não disse isso pela sua razão. Você disse isso pela revelação do Espírito. E ele fala, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa verdade, você vai edificar a minha igreja. A primeira vez que apareceu, irmão. Eclesia. Ninguém sabia nem o que era isso. Eu imagino ele falando, olha, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Imagina aquela rodinha depois, né? Digamos, passou o momento ali, se levantou, acho que não chegava para o outro, cutucava e diz assim, rapaz, diz aí, tu entendeu? Me passa aí. Porque nem Pedro tinha entendido. Isso é tão verdade que quando chega no chamado ali para Cornélio, Deus tem que falar com o anjo, olha Pedro, você vai lá na casa de Cornélio e começa, porque ele tinha essa resistência. Senhor, isso é impuro. Não diga que é impuro, que eu purifiquei. E a partir daquele momento, meus irmãos, o evangelho é escancarado para a gente. Nós entramos agora nessa ditosa esperança. Amém? E aí, eu vou pedir para a gente ir lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Só para os irmãos verem aqui na figura, os profetas, eles viam a primeira vinda de Cristo e conseguiam ver o topo, mas a visão deles, entendem, irmãos, o momento de cada um. Isaías, por exemplo, foi um dos profetas do Antigo Testamento que mais deu detalhes a respeito da vinda de Jesus. Mas nem ele conseguiu ver claramente, ele via como se por sombras. E a palavra diz isso. Certo? Então o mistério da igreja estava lá. Mas eles não conseguiam enxergar. Você quer ver que é uma verdade assim, que sempre tem uma interpretação... Você sempre tem uma dupla referência. A referência local, para o momento, e você tem a referência para o futuro. Amém? Uma parte se cumpre no momento, outra parte pode se cumprir mais à frente. Um cumprimento parcial e um cumprimento total. Deus ressuscita Lázaro. Amém, foi uma ressurreição. Certo? Mas Lázaro voltou a morrer? Voltou. Senão ele estava vivo até hoje. Né? Mas existe uma ressurreição que ele vai fazer parte, que é plena, aqui a gente vai tomar parte também nisso. Amém? Você quer ver um exemplo disso? Pega aí Isaías 61, 1 e 2. Só para os irmãos situarem os irmãos nisso. Aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Versículo 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Veja bem, olhe bem principalmente o versículo 2. Amém? Vamos lá. Agora, coloca para mim Lucas capítulo 4, 16 a 21. Aí. Indo, porém, para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Próximo versículo. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor, estão vendo a mesma profecia, amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restaurar da liberdade da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Próximo versículo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Próximo versículo. Tendo fechado o livro. Espera aí, mas ficou faltando o dia da vingança do nosso Deus. Percebem? Houve um cumprimento parcial ali e vai haver um complemento desse cumprimento lá na frente. Amém? Os irmãos estão entendendo aqui? Deu para conectar? Uma parte da profecia, quando Deus chega, por exemplo, para Isaías, ele fala, em outra circunstância, ele vai falando de um sinal que ele dá para o rei Acais. E ele chega e diz assim: olha, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e esse filho se chamará Emanuel. Ele estava falando a respeito de uma situação local, no momento ali com o rei Acais. Era uma situação que Israel estava derrapando ali em servir ao Senhor, e ele dá esse sinal, mas esse sinal só foi cumprido com José. Lá na frente, ele fala lá em Mateus 23 e Mateus 1, 23 e 24, ele fala: não tema, José, em tomar Maria, porque como está escrito, e começa a narrar essa profecia. Entendeu, irmãos? Foi uma profecia dada 1000 anos antes, lá atrás, mas que estava se cumprindo naquele momento. Amém? Então tem coisas que foram faladas que vão se cumprir em um momento e vão ter todo o cumprimento pleno lá na frente. Amém? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Precisamos trocar de óculos. Diz assim: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Veja bem, Paulo está começando a falar para uma igreja, a igreja de Tessalônica. Não tinha ali um povo que estava, uma igreja antiga, que tinha muitos anos, não, tinha poucos anos. Mas assim, você já percebe, ele cita algumas vezes a respeito do conhecimento dessa igreja, das coisas de profecias, das promessas que ela tinha. Então, meu irmão, o que é que isso quer dizer? Que você não precisa ter um tempo muito grande. Eu tenho tantos anos de evangelho, eu estudei muito para ver. Não. Esse conhecimento de se apropriar das promessas de Deus, o que está escrito lá, aqui, é para mim e para você hoje. Eu tenho um ano só, amém. É claro que a cada passo da caminhada, Deus vai acrescentando mais, à medida que a gente busca. Amém? Mas essa era a igreja. Eles estavam aprendendo, mas eles já tinham tomado posse, muitas vezes até acima do momento. Tanto que Paulo disse: olha, ponderação aí um pouquinho, porque tinha irmãos que já estavam naquela euforia, achando, não, olha aí e tal, já estava vendendo tudo que tinha, pensando que ia ser no outro dia. Estava fazendo uma leitura errada do que a palavra expressa. Amém? E aí Paulo começou a dizer, não, olha, explicando para ele quais eram os passos que aconteceriam antes. E aqui ele está falando da ressurreição. E o primeiro passo que ele diz assim: irmãos,
Então, quando Paulo fala para os irmãos, ele está falando para quem? Para a igreja. É a primeira coisa que a gente... Lembra quando a gente disse que tem 3 povos e que a gente tem que se situar na profecia para quem é que está falando? Porque se a gente chega para a profecia que vem para Israel, e aí a gente entra no meio querendo tomar conta disso, vai dar errado, irmão. Se a gente começa a pensar que a profecia que está lançada para o mundo é a mesma que para a igreja, o pânico vem. Amém? Então aqui ele está falando para a igreja, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais homens. Porque a gente sabe que no mundo o pessoal tem um ditado que diz, enquanto a vida há esperança. Porque ele fala que a esperança morreu, acabou a esperança. Não tem mais esperança. Porque para eles a vida é isso aqui. Certo? E Paulo diz, olha, para vocês a esperança é outra. Amém? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A trazer, ou seja, estar com ele. Entenda, irmãos, e assim eu não vou me demorar muito nisso, porque senão nosso tempo aqui esgota e não vai. Eu deixo depois para vocês estudarem isso no Rema mesmo, ou em casa. Mas não há subsídio na Bíblia que fala que a gente vai para um limbo depois que morre, vai ficar lá paradinho, esperando, não sei o quê, ou que vai estar dormindo, não. Paulo diz, olha, eu não sei o que é que eu quero, se é ficar com vocês aqui, ou partir para estar com Cristo, o que é muito melhor para ele. Então ele não está falando em ficar dormindo lá, descansando enquanto vai acontecer, não. Ele sabe que partiu dessa com Cristo, vai estar com Cristo. Amém? Não fica lá dormindo, tá lá, descansou. Não, irmão, ele está com o Senhor. Amém? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele começa a narrar uma ordem de ressurreição. Amém? E ele diz aqui, porque o mesmo Jesus descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, na ressurreição, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os irmãos vejam lá em Coríntios, capítulo 15, lá, quando ele está narrando da ressurreição, onde ele vai tratar principalmente também das questões do corpo. Ele começa a narrar, porque assim, veja bem, quando você planta uma semente de roseira, uma semente de trigo, né? Ela tem um formato, correto? Ela tem um tamanho. Mas quando esse trigo, essa roseira, ela cresce, é um outro formato. Concorda? Se a gente pensar, por exemplo, numa raiz de roseira, não é muito bonito não, né? Você daria uma raiz de roseira para sua namorada, para sua esposa? Já pensou você chegar com um buquê de raiz de roseira e dizer assim, toma aqui para você, meu amor. Mas a rosa é outra coisa, né? A rosa é totalmente diferente. Ela é muito mais bonita, o cheiro é diferente. A mesma coisa, meu irmão, quando Paulo começa a comparar com o nosso corpo físico. Uma é a glória do físico, outra é a glória do espiritual, do celestial. Está entendendo? Então, essa ressurreição muda completamente a natureza também do corpo. Amém? É um outro corpo. Um corpo incorruptível. E fala assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. É uma das primeiras vezes que assim, a gente vê esse termo na palavra, arrebatados. Tomados com força. Tirados rapidamente. Então ele começa a narrar isso. Qual é a grande expectativa da igreja? Qual é a grande profecia para nós? É o arrebatamento. Jesus, ele veio, morreu por nós, ressuscitou, e ele vai nos levar para estar com ele.
E Paulo fala que a partir desse momento nós não seremos mais separados, estaremos com Ele para sempre. Amém, irmãos? É interessante porque quando eu conheci o Senhor ainda ali na adolescência, 14, 15 anos, quando falava da vida de Jesus, tinha muita gente que falava, nada, sempre ouvi isso aqui, né? Isso aí sempre é a conversa. Hoje, está tendo tanta coisa, né, que as pessoas já começam a falar, rapaz, eu acho que o fim do mundo está chegando mesmo, o negócio está complicado. Sabe, irmãos, mas muitas vezes a gente não pode deixar que isso, né, extrapole o que a palavra fala. A Bíblia diz, e Paulo coloca isso, né, que a própria natureza, o mundo, ele geme como dores de uma que está de parto. Então você imagina assim que quando uma mulher está dando à luz, acontece uma coisa chamada contração. Já ouviram falar nisso, né? Vai contraindo ali, né, dores aí que só as mulheres não para saber um negócio desse, que diz que não dá para comparar. Mas enfim, essas contrações elas vêm em ondas, né? Ela vem, começa, tanto que o médico, o profissional da saúde que acompanha, ele fica medindo o tempo entre as contrações para saber o quão perto está do parto. E cada contração que chega, ela chega mais forte. Sabe? A gente vive tempos assim. A Bíblia fala de terremotos, fala de conflitos, de guerras, fala de tudo isso. E a gente está vendo essas coisas acontecerem cada vez mais forte, num intervalo de tempo menor. É a contração. Amém? Não quer dizer que a gente está em tribulação, não. Mas por que isso, Alex? Está lá em Gênesis capítulo 3. O homem pecou, desobedeceu a Deus e Deus falou, olha, porque vocês fizeram isso, maldita será a terra por causa de vós. Mas por que o coronavírus? Por que não existe Deus? Não. Por que acontece? Porque vocês pecaram, maldita será a terra por causa de vós. Está entendendo, irmãos? É um juízo de escolha. Hoje, graças a Deus, nós não fazemos mais parte dessa realidade. Jesus nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos em outra situação. Amém? E fala assim, o Senhor nos ares, assim estaremos com Ele, com o Senhor, porquanto consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Veja, irmãos, a palavra que o Espírito traz para a igreja é de consolo. Não é aquela palavra, o juízo está vindo, sabe? Misericórdia, você vai sofrer. Não. É uma palavra de consolo em cima de uma esperança real. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva. Continua o capítulo falando do mesmo assunto. Então ele está falando para um povo que eles já estavam entendidos. Lembra quando eu disse que a igreja já conhecia alguma coisa sobre profecias? Está revelado aqui. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então ele começa a narrar uma surpresa. Né? Que horas o ladrão vem? O ladrão vem nas trevas. Vem de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Lembra o que eu falei? Aquela que está grávida de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Olha que diferença. Veja bem, ele vai vir como um ladrão de noite. Ou seja, para o mundo totalmente de surpresa. Mas ele chega para a igreja e diz assim, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Foi claro, irmão? Ficou claro? Veja, irmão, que você é convidado a ser guiado pelo Espírito Santo. Você é convidado a caminhar com Deus e conhecê-lo. Sabe? Você não precisa do ministro tal, do pastor tal, para você conhecer e ter relacionamento com Deus, não. Você aceitou Jesus, você é uma nova criatura, o Espírito Santo vive dentro de você.
E a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então você acha que o Espírito Santo, se você caminha com ele, se você está sensível à sua voz, você acha que ele vai te deixar na surpresa? Sabe? Você pega assim desprevenido? Não. Agora vocês já não estão em trevas, para que sejam pegos de surpresa. Amém? Não durmamos mais, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, amém? Você pode dizer isso? Eu sou do dia. Eu sou do dia. Amém? Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança de salvação. Sabe, quando você vai ver ali na armadura que Paulo fala lá em Efésios, ele fala de um capacete, e diz que esse capacete é a esperança de salvação. Tem tudo a ver, irmãos, com o que a gente falou a respeito da identidade. Sabe, se a sua esperança ela é viva em sua mente, em seu coração, não tem nada que o diabo possa colocar em sua frente, nada que o mundo possa oferecer que vai fazer sua mente divagar e sair do alvo que é a eternidade. Amém? Então se apropria nisso, né? Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Sabe, tem muitas coisas a falar a respeito de profecias, a respeito de cumprimentos. Não vai dar tempo falar aqui, né, sobre grande tribulação, sobre as 70 semanas ali de Daniel. Tem muita coisa, irmãos. A gente poderia falar aqui muita coisa, mas eu espero que tenha esse pequena pincelada ali, possa ter deixado o seu coração mais desejoso de conhecer mais aquilo que é para você, aquilo que está reservado para você, as riquezas da glória que fazem parte, do seu testamento, da sua aliança. Sabe quando ele disse assim, ele entregou seu sangue, ele disse assim, é o sangue da nova aliança. Uma aliança que, mesmo sendo chamados para sermos servos de Deus, ele nos abraça como filhos. Ele nos faz participantes, irmãos, de tudo que ele tem. Você entende isso? Deus te chama para fazer parte de tudo que ele tem. Há alguém aqui que nunca fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? E que deseja fazer essa aliança hoje? O louvor pode vir. Tudo aí é o começo. Sabe, de viver, de ter essa esperança. Eu lembro que muita coisa, quando eu estava começando a estudar a respeito da palavra, do que ela me dizia sobre promessa, muita coisa me mudou. Eu tinha um medo, por exemplo, de voar, que era uma coisa assim, quando o avião começava a pegar uma turbulência, eu ficava, meu Deus do céu, misericórdia. E assim, quando a gente olha para a asa do avião, é interessante que a gente, às vezes, a depender do vento, vê ela sacudindo. Ela é feita para isso mesmo, para sacudir. Mas quando eu vi aquele negócio balançando assim em cima, meu Deus do céu, misericórdia, aí assim, vi aquele tremor. Mas, sabe, depois de conhecer essa esperança, de saber que Deus está comigo a cada momento, sabe, irmãos, que isso desapareceu? Você começa a olhar para situações assim, às vezes você está andando numa rua escura, não que você tenha que simplesmente se colocar em perigo, não é isso, você não deve tentar o Senhor, mas se em algum momento você passa por algo que seja difícil, que seja uma barreira para você, você começa a trazer ao seu coração aquilo que Deus fez por você, aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Ele tem sobre a sua vida. E de repente isso não é mais nada. Quando a Bíblia fala, olha, Deus nos fez nos assentar em Cristo,
ao lado de Cristo nas regiões celestiais. Então você está muito acima de tudo isso, irmão. Você está muito acima da miséria, você está muito acima da doença, você está muito acima, sabe, da desconstrução de lares. Porque Deus te colocou nas mais altas regiões celestiais. Essa é a verdade. Como é que eu alcanço isso? Através de Jesus. É a dispensação que nós vivemos. Não é por nosso mérito, não é porque a gente é uma boa pessoa, não é porque a gente é inteligente, não tem nada a ver com isso. Mas é unicamente pelo Senhor. Alguém que queira fazer do Senhor Salvador de sua vida? Nem? Ninguém? Alguém que, mesmo tendo Jesus, não recebeu o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder para tomar posse dessa promessa, de tudo isso que o Senhor tem, sabe, vai te ajudar a correr mais rápido essa caminhada, a cumprir o propósito. Alguém que não recebeu, com a evidência de falar em línguas? Amém? Todos salvos, todos cheios? Amém. Alguém que, mesmo salvo, mesmo cheio, tenha vindo aqui com alguma enfermidade, alguma dor, algum sintoma e queira uma oração para cura? É uma das promessas disponíveis para nós, irmãos. Saúde divina. Amém? Todos salvos, cheios e sarados? Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Você foi abençoado. A autoridade eclesiástica. Estamos bem assistidos, amém? Amém. Obrigado.